Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 4, 14 dias de comunicação intencional. Então hoje chegamos num primeiro ponto, não é? Teremos mais 10 dias aí de lives para vocês. Então vai chegando, vem aproveitar esse movimento de hoje, até porque o tema de hoje é polêmico. Acabei nem colocando aqui, eu vou fixar para vocês. Comunicação e dinheiro. Que esse tema é polêmico. Vamos deixar fixado para a gente não esquecer. E vai chegando, tô avisando lá no nosso grupo de WhatsApp que a gente já começou, porque temos um grupo exclusivo para acompanhar todo o movimento dos 14 dias. Então, bora lá! Para quem ainda não está acompanhando esse movimento, eu decidi dividir com vocês 14 dias de comunicação intencional, que são estratégias para você usar a sua comunicação, para você poder prosperar, para você poder ter os resultados que você quer na sua vida. E quando a gente consegue sair de uma comunicação emocional para uma comunicação intencional, os nossos resultados realmente mudam e, sobretudo, eles mudam de dentro para fora. É por isso que eu decidi no 4º dia conversar com vocês sobre dinheiro, porque dinheiro é um tema que precisa ser falado. Para a gente pensar, quase 70% dos brasileiros estão endividados. Dinheiro é um tema que gera uma comunicação emocional, que faz com que a gente trave, que a gente não consiga se colocar, que a gente não consiga se movimentar. Então, sim, nós precisamos conversar sobre comunicação e dinheiro. Quanto mais a gente olha para esse tema, mais a nossa vida destrava. Porque a questão emocional da nossa relação com o dinheiro impede diretamente a nossa comunicação. Muitas mulheres estão olhando tanto para o dinheiro que não olham para as próprias vidas, que não olham para o próprio conhecimento, que não olham para a grandiosa missão que elas têm. E outras mulheres têm tanto medo de olhar para o dinheiro, porque ele já foi motivo de brigas, ele já foi motivo... deu até tosse, de problemas, de confusões, que então eu tô sempre desequilibrada na troca. E aí eu não sei cobrar o meu produto, eu não sei me posicionar, eu faço demais, depois me sinto ressentida, eu produzo dinheiro e ele vai embora. Pois é. Eu não sei se mais alguém aí já viveu isso, mas hoje nós vamos, nesse sábado, no dia 4 dos 14 dias de comunicação intencional, falar sobre a comunicação e o dinheiro. Se você está chegando a primeira vez nessa live, nós fazemos lives de no máximo 40 minutos, pontuais, trazendo uma solução que você possa aplicar no seu dia hoje. E se você não me conhece, eu sou Dani Pamplona, mentora em comunicação. Tem um método chamado comunicação sistêmica e através desse método tenho auxiliado mulheres a erguerem sua voz, a se comunicarem do seu lugar e, sobretudo, a conseguirem realizar os seus desejos e objetivos de forma totalmente intencional. E é tão bonito quando a gente vê o resultado que uma mulher que fala do seu lugar alcança. Ela para de perder energia, ela para de andar em círculos e ela começa realmente a ser intencional. De dentro para fora, ter clareza do que comunicar. Ontem, para você que está acompanhando os nossos 14 dias, ontem eu trouxe as 5 frases que mais travam a sua prosperidade. E muitas mulheres falaram num lugar de eu não dou conta. E quanto mais eu não dou conta, menos clareza eu tenho, menor eu me sinto.
E muitas vezes nós nos sentimos menores e sentimos que o dinheiro é muito grande. Eu quero perguntar para você que está assistindo essa live, falar sobre dinheiro é difícil para você? Porque quando falar sobre um tema é difícil, é porque ele atinge diretamente as nossas feridas emocionais. Quando é desconfortável, e nós brasileiros, de modo geral, nós temos muita dificuldade de falar sobre dinheiro. Porque existe todo um lugar de que é errado falar sobre dinheiro, de que quando a gente olha para o dinheiro, isso pode ser um problema. E dinheiro é papo de adulto. E é por isso que eu quero dizer, tire as crianças da sala. No sentido de que sempre que a gente olha para o dinheiro como criança, nós nos perdemos. Nós saímos do nosso lugar. E eu vou dizer para vocês que, por mais que eu tenha todas as formações que eu tenha consciência que eu tenho, durante muito tempo, eu fui uma criança emocional com o dinheiro. E isso me trouxe problemas muito sérios, consequências muito grandes. Olha só a Cleo falando, né? Sensação de medo, de como lidar, investir, de não gastar. Exato, Cleo. Uma sensação de que eu não sei lidar com isso, de que vai acabar. E quando a gente tem essa sensação, nós estamos ainda na mente escassa da relação com o dinheiro. E a mente escassa está muito ligada ao nosso triângulo de comunicação. Por isso, nós vamos começar esse papo chegando à seguinte conclusão: como você aprendeu a ouvir sobre o dinheiro? Como se falava de dinheiro dentro da sua casa? É aí que tudo começa. Com quantos anos você viu as primeiras notas de dinheiro na sua casa? Com quantos anos você ouviu pela primeira vez uma conversa sobre dinheiro entre os seus pais? Com quantos anos você entendeu o que era dinheiro e como ele funcionava? Essas perguntas, senhoras, são muito importantes, porque elas definem como o seu cérebro foi programado para olhar para o dinheiro. E, dependendo de como se falava do dinheiro dentro de casa, isso foi sendo construído dentro da sua identidade. Então, trazendo o meu exemplo para vocês, dentro da minha casa, a relação da minha mãe com o dinheiro sempre foi extremamente infantil. Ela esperava ganhar do meu pai para ter as coisas. E a relação do meu pai com o dinheiro sempre foi muito agressiva. Quando tinha dinheiro, ele estava feliz. Quando faltava dinheiro, era um problema. E muitos dos motivos de briga, preocupação, ausência dentro da minha casa foram por causa de dinheiro. Eu não sei se alguém viveu algo parecido na infância, mas parecia que o dinheiro sempre era o impedimento para a diversão, para a vida boa, para as trocas familiares, para o carinho. Não dá porque não tem dinheiro. E quero trazer para você, a partir disso, uma frase muito importante, que se você sair dessa live hoje guardando essa frase no seu coração, ela já vai trazer ótimos resultados para o seu dia. Nunca mais use a expressão "eu quero ganhar dinheiro". Quem aí fala "eu quero ganhar dinheiro"? Sabe por quê? Porque crianças ganham dinheiro. Crianças esperam ganhar dinheiro. Agora, adultos produzem dinheiro. E é aí que o nosso jogo finalmente começa a mudar. É aí que tudo ganha outra roupagem, porque se eu produzo dinheiro, eu entendo que não existe a proporção de que o dinheiro é grande
e eu sou bem pequena. Vocês percebem? Agora, quando eu quero ganhar dinheiro, eu sou bem pequenininha e eu espero que alguém grande me dê o dinheiro. E eu não sei se nós temos aqui nessa live hoje alguém que ainda trabalha em regime CLT, que vive essa realidade do CLT, mas dentro de um regime CLT, você percebe que é exatamente isso que acontece? Você ganha dinheiro. Então, existe um empregador que te paga esse dinheiro. Só que você ganha para estar ali fazendo. E o movimento de ganhar, ele é um movimento infantil. Eu não sei quem aí, na infância, ganhava mesada. Ganhava um dinheirinho no aniversário. Ganhava um dinheiro quando fazia alguma coisa dentro de casa. Então, o ganhar dinheiro está muito ligado à nossa criança emocional. Só que agora, se você se torna uma empreendedora, se você vai ser empresária e você tá com a mentalidade de escassez e a mentalidade CLT de querer ganhar dinheiro, senhora, você vai só contrair dívidas. Porque o seu cliente não é o grandão e você é a pequenininha. E é aí que muitas empresas não prosperam, é aí que muitas vezes a sua comunicação com o seu cliente é complicada, é aí que você vai fazer uma oferta de venda e você não consegue se posicionar corretamente, porque você está esperando ganhar dinheiro do seu cliente. E o desequilíbrio de troca acontece. Faz sentido? Vocês conseguem entender essa diferença entre ganhar e produzir? Solta um foguinho aí pra mim, coloca um sim no chat pra eu saber que vocês estão comigo. Bom dia, Janice, que bom te ver por aqui, seja muito bem-vinda. Porque esse lugar de olhar para ganhar e olhar para produzir muda completamente o nosso jogo, muda completamente a nossa comunicação. Porque se a minha comunicação estiver relacionada ao ganho, das duas uma, ou eu vou me tornar alguém que só olha para o dinheiro, ou eu vou me tornar alguém que não consegue olhar para o dinheiro, de jeito nenhum. E aí, tudo bem se eu não ganhar, tudo bem se não acontecer. Bom dia, Marlise, que bom te ver por aqui, seja bem-vinda. E aí, quando eu estou no ganho, na esfera do ganho na minha comunicação com o dinheiro, ou eu vou olhar muito para ele, ou eu não vou olhar. Aí eu sou a pessoa que não sei cobrar dos meus clientes, sou a pessoa que faço os movimentos e dou ingresso para todo mundo, né? E tá tudo bem se eu tiver que tirar do meu bolso, né? E aí eu tenho uma ONG, eu não tenho uma empresa, percebe? E nada contra as ONGs, gente, são maravilhosas, é um trabalho incrível. Mas peraí, você quer ser uma empresária, certo? Você quer ser uma empreendedora, você quer construir alguma coisa na sua vida. Então, sempre que você fica na mentalidade de ganho, você tá pequena, muito pequena. Porque quando eu fico na mentalidade do ganho, eu fico presa. Muitas vezes você tá num trabalho que você nem gosta para ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que você tentava convencer o papai e a mamãe que você era uma boa menina para ganhar um dinheiro para um picolé. Percebe? Eu não sei quem aí tá me acompanhando e tem filhos, mas aqui em casa eu tento desde cedo trabalhar neles essa mentalidade de produzir. Meu marido também tem um posicionamento bem forte com relação a isso, deles aprenderem a produzir esse dinheiro. Aprender que quando eles se movimentam, quando eles têm iniciativa, quando eles fazem algo, o dinheiro é consequência disso. Então, senhora, se você está com dificuldades financeiras na sua vida, pode ter certeza que toda dificuldade financeira é fruto de uma dificuldade emocional. É fruto de um lugar onde você está se vendo pequena frente ao seu conhecimento, pequena frente à sua experiência, e tá vendo o dinheiro como grandão, ou não tá querendo enxergar esse dinheiro.
ontem, nas 5 frases que te impedem de prosperar, que inclusive está no meu feed, eu te recomendo aproveitar esse final de semana e maratonar as lives, né? Então nós temos uma live de aquecimento e mais 3 lives disponíveis no feed. E uma das coisas que eu falava ontem é que quando você não dá conta, o que está acontecendo? Você não tem clareza. Você tem clareza hoje de quanto dinheiro se produz? Porque todo o dinheiro que está aí na sua vida foi produzido por você. E muitas vezes a gente não quer olhar para o dinheiro, porque quando a gente olha para o dinheiro, a gente olha para a nossa potência, para a nossa capacidade de gerar. E isso é força vital, porque o dinheiro, senhora, ele é uma energia que mostra a sua potência de vida. Então, eu vou dizer para vocês que até uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu tinha muita dificuldade de olhar para o dinheiro. Muita dificuldade mesmo. Eu vivia exatamente essa relação de achar que o dinheiro era grande, que ele era a causa dos meus problemas e que eu era bem pequena. Quando eu comecei a olhar, isso aqui começou a acontecer. Opa! O dinheiro é só uma energia resultante dos meus movimentos. Quanto mais eu me movo de forma intencional, mais ele é consequência. E se você não está produzindo o recurso que você gostaria, é porque existe uma causa emocional nisso. E muitas vezes essa causa emocional traz um ganho secundário. Porque se eu não produzo mais, eu continuo validando o quanto eu me sinto pequena. Eu continuo validando que vai vir alguém resolver para mim. E quando alguém vem e resolve para mim, eu me sinto amada, por mais que eu não queira assumir isso. Para vocês terem uma ideia, até 2021, mais ou menos, existia um movimento que acontecia muito na minha vida, que era, eu fazia os movimentos, eu produzia dinheiro, aí faltava, e quando faltava, eu ativava o meu pai. E mesmo quando meu pai não tinha, ele dava um jeito. Ele até fazia um empréstimo, alguma coisa assim, para me ajudar. Então, o que acontecia? Qual era o meu ganho emocional e secundário ao não comunicar o meu valor, a não trazer o que eu sabia e, consequentemente, não produzir o dinheiro? Eu me sentia amada pelo meu pai. Até que um momento que eu precisei olhar para mim mesma e dizer: seu pai te ama, independente disso. Porque o meu pai sempre demonstrou amor fazendo coisas. E quando eu me posicionei como adulta, tinha coisas que ele já não podia mais fazer. E aí eu vou para o meu lugar. E eu recebo esse amor, né, do meu pai como grande, mas dizendo, eu olho para a minha vida agora. Por isso, senhora, quando você olha para o dinheiro nessa relação aqui, percebe? Ele é uma energia de consequência do seu reconhecimento do seu lugar. Tá fazendo sentido até aqui para vocês? Solta um foguinho aí no chat, escreve um sim para eu saber se vocês estão me acompanhando. E eu quero fazer um exercício sobre dinheiro com vocês, porque eu sei que esse tema ele é sensível. Porque do mesmo jeito que nós temos as pessoas que não conseguem olhar para o dinheiro, ou que veem o dinheiro como um problema, como algo distante, nós temos também outras pessoas, e nós vivemos uma realidade de mercado que construiu demais isso, que passaram a ter uma corrida frenética pelo dinheiro. Vocês percebem? E essa corrida frenética pelo dinheiro fez dele um Deus, não é? Uma obsessão. E quando eu olho só para o dinheiro, ele não vem. Guarda essa frase no seu coração. Dani, mas a gente como empreendedora, como empresária, não tem que ter uma meta, não tem. Claro que tem. Mas o dinheiro é consequência da entrega de excelência que você faz para o seu cliente.
E quanto mais eu tenho clareza do meu conhecimento, da minha experiência, do que eu entrego para as pessoas, mais o dinheiro é consequência do que eu faço com essa clareza. Vocês percebem? É por isso que dentro da comunicação sistêmica nós temos os 5 Cs da comunicação. E quando a gente começa a ativar esses Cs, e dependendo de cada etapa que a mulher vive comigo, ela vive uma realidade de um C. Então o primeiro C é a clareza. E talvez seja a clareza o que está mais faltando para todas vocês que estão aqui. Eu não tenho clareza da minha história de vida, eu não tenho clareza do meu conhecimento, eu não tenho clareza da minha experiência, eu não tenho clareza de como isso pode ajudar as pessoas, porque dinheiro é consequência de ajuda intencional. Guardem essa frase. Dinheiro é consequência de ajuda intencional. Porque quando você ajuda, e eu até troco a palavra ajuda por servir. Quando você serve o outro de forma clara, entendendo que o seu cliente tem um problema, ele tem uma dificuldade. Só que sabe como é que você vai saber que o seu cliente tem uma dificuldade? Quando você pergunta para ele. Quando você não tenta adivinhar a dificuldade dele. Porque quando você tenta adivinhar a dificuldade, ou olha para o seu cliente e diz, você precisa disso, você tem que fazer tal coisa, o desequilíbrio já começa a acontecer. Então, a clareza é, eu tenho essas ferramentas, eu sou essa pessoa, e com tudo isso aqui, eu posso fazer algo. E quando essa mulher entende que ela pode fazer algo, ela vai para o segundo C da comunicação, que é a consciência. A consciência de que eu tenho uma mensagem. E aí é onde o jogo começa a virar. Dinheiro é consequência da comunicação da sua mensagem. Se hoje eu produzi nos 3 últimos anos mais de 1,5 milhão de recurso financeiro, é porque eu foquei na minha mensagem. Claro que hoje, para você estar na minha escola de comunicação, para você estar no meu Clã Master, tem um investimento que traz o equilíbrio de troca. Mas eu te quero lá, não porque eu quero ganhar o seu dinheiro. Olha o ponto da comunicação emocional. Se eu quero ganhar o dinheiro da minha cliente, eu já perdi a cliente. Agora, se eu olho para minha cliente e eu entendo que se ela estiver na escola de comunicação, ela vai sair dessas feridas emocionais que estão travando ela. Ela vai ter mais energia para se comunicar, ela vai aprender a se posicionar, a se movimentar. Se ela estiver no Clã Master, ela vai ter resultado financeiro. No Clã Master a gente consegue garantir um faturamento de até R$20 mil por mês, se essa mulher fizer a parte dela. Se ela realmente seguir os caminhos que nós estruturamos. Por quê? Porque esse resultado eu construí. Eu sei como fazer isso. Eu sei como usar a comunicação para que você fature até 20 mil por mês. Mas o Clã Master é um lugar que nós abrimos seleção. Inclusive, se você tem interesse em estar com a gente nesse ambiente, porque ele não é para todas as mulheres, você pode escrever Master aqui nos comentários, que eu vou te mandar um formulário, a gente vai marcar uma entrevista e eu vou descobrir se você tem perfil para estar lá. A escola é aberta para todas as mulheres que querem desenvolver a comunicação. Mas no Clã Master não, porque eu preciso ter uma adulta madura emocionalmente para produzir dinheiro. Percebe? E o marketing digital, de modo geral, criou na comunicação muitas crianças emocionais, com promessas de que é fácil fazer dinheiro. Pois é fácil para os adultos, porque eu me movimento de forma intencional, eu vendo e o dinheiro chega. Só que se você está na sua criança emocional, se está cheio de dores, se você olha para o dinheiro como algo muito grande, se você não reconhece o seu valor, não vai ser fácil. E aí você cai em promessas ilusórias achando que é só fazer X coisa que está tudo resolvido. E não, é um caminho. Percebe?
Eu não sei se alguém já viveu esse tipo de experiência de receber uma promessa de um curso dizendo que milagrosamente você ia fazer o dinheiro. Promessas assim pegam a nossa criança. E a nossa criança é imediatista. Só que de forma imediata. Não existe mágica. Existe a construção de um processo com o dinheiro. Então, quando eu começo a entender que a relação que eu tenho com o dinheiro, a forma como eu me comunico com ele, está totalmente ligada à minha clareza sobre o meu servir, à minha consciência de que eu tenho uma mensagem maior do que eu. E agora seguimos no Cs, porque eu falei de 2, né? O terceiro C é um C que essa mulher só ativa quando ela está com consciência da mensagem, clareza da história dela e da capacidade dela. Porque é o C da coragem, senhoras. Adultos que crescem se arriscam. Ontem mesmo eu estava com uma mentorada do Rio de Janeiro e nós fizemos um trabalho de alinhamento do masculino dela, da energia de ação. E a realidade era essa. Ela não queria se arriscar. Só que não existe crescimento sem risco. Você precisa aprender a se arriscar. E o dinheiro, ele só é produzido no risco. Você coloca dinheiro na frente para as coisas acontecerem. Só que o problema é que você se magoa quando você faz isso do seu lugar de criança. Eu já fiz. Eu coloquei dinheiro porque eu queria ser vista. Eu coloquei dinheiro porque eu queria uma fórmula mágica e não veio. E é por isso que eu digo, se você quer ser vista e se você quer uma fórmula mágica, seu lugar não é na minha comunidade. Eu não vou te trazer isso. Eu vou te trazer clareza, consciência e coragem para você aprender a arriscar de forma intencional. Porque quando você tem coragem de arriscar de forma intencional, você direciona o seu recurso. Vou trazer um exemplo agora bem prático aqui para vocês, tá? Sempre que você tem medo de investir, está te faltando clareza e consciência. Um exemplo, eu utilizo aqui formas de atrair novas pessoas aqui. Talvez você, inclusive, está assistindo essa live porque você viu um vídeo meu, viu algo acontecendo. Quando eu crio um conteúdo intencional e eu invisto dinheiro nesse conteúdo, as pessoas chegam até mim. E eu preciso fazer um trabalho com essas pessoas. Nós enviamos mensagens, nós conversamos, nós trazemos para as lives, nós trazemos para os grupos, nós fazemos reuniões. Então, ou seja, eu preciso fazer a minha parte quando eu invisto dinheiro. Só que a criança emocional quer dar uma coisa e ter outra de volta. Percebe? Só que não. Além do aporte financeiro, eu preciso fazer algo com o que chega. E é assim que a gente cresce. É assim que o resultado vem. É assim que o movimento da venda vem. E talvez você diga, mas é chato, Dani. Só é chato quando a gente está na criança. Só é chato vender. Só é chato lidar com dinheiro quando você está na sua criança emocional. Quando a sua criança não está deixando a sua adulta fazer o que tem que ser feito. E como é que faz isso? Primeiro, ensinando essa criança a confiar na adulta que você se tornou. E olhando para o dinheiro de uma nova forma. Quero fazer uma pergunta agora, responde aí para mim no chat. Quem aí tem em casa, por exemplo, notas de dinheiro? Quem costuma ter dinheiro mesmo dentro da carteira, ter dinheiro disponível em casa para ser visto? Conta para mim, bota um eu só se você tiver, se você não tem o hábito, né? Porque hoje a gente tem cartão, a gente tem Pix, muitas vezes a gente nem olha para o dinheiro. Eu vou te deixar isso como um primeiro exercício. Aprenda a sempre ter dinheiro em casa e na sua carteira. Às vezes, Cléo, pois é, coloque como hábito, sabe por quê? Porque quando eu vejo o dinheiro, eu entendo que eu sou capaz de produzi-lo. Percebe? Excelente, Sil. E olha como é importante, porque talvez na sua infância isso não acontecia. Não tinha dinheiro disponível.
E quando a Sil até fala aqui, né, se não some, se meus filhos verem, por quê? Porque quando uma criança vê dinheiro pela casa, ela entende que tem dinheiro, que não vai faltar, percebe? Então eu te recomendo, coloca uma nota de R$100 em um lugar que você possa olhar sempre. Deixa dinheiro na sua carteira, deixa dinheiro numa caixinha, sabe? Para quando você entrar no lugar do medo e da escassez, você olhar e dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho. Abre a tua conta bancária e olha para o dinheiro que você produziu. E quando eu olho para esse dinheiro, eu entendo, caramba, esse dinheiro custou a minha vida. Porque, e guarde essa frase, dinheiro produzido é igual tempo de vida destinado. Se você não está com a precificação equilibrada, se você cobra pouco e entrega muito para o seu cliente, o que vai acontecer? Você vai sentir que você está desperdiçando vida, percebe? E eu vivi demais isso. De quando eu comecei lá em 2019 e depois durante a pandemia, o meu desequilíbrio de precificação era muito grande. Eu demorei muito para entender que meu trabalho tinha valor. E justamente por não entender que meu trabalho tinha valor, eu não conseguia olhar para o dinheiro. E eu tinha dívidas, e eu tinha dificuldades. Percebe? Então, dinheiro é energia de vida. E talvez você precise educar a sua criança emocional que viveu muita falta. E dizer para ela, quando eu tenho clareza da minha competência, das minhas habilidades e consciência de que eu tenho uma mensagem que pode ajudar outras pessoas, eu tenho coragem de investir para aprender o que eu preciso, para ter a ajuda que eu preciso, para então vender com confiança. Porque esse é o quarto C da comunicação. E vocês vão me ouvir falando cada vez mais para empreendedoras. Se você é CLT, se você gosta do meu conteúdo, maravilha. Mas eu vou te dizer com total sinceridade, quanto mais você ficar na mente CLT, mais dificuldade você vai ter de crescer, de se desenvolver. Porque eu só fico olhando para o salário que eu ganho, isso vai me limitar. E a empreendedora que faz transição de carreira, que começa a empreender, se continuar com a mentalidade de ganho, também vai se perder. Se você chegou agora, assiste o início da live, eu falei sobre essa mentalidade de ganho, porque sempre que eu quero ganhar, eu não sou confiante. A confiança nasce na minha capacidade de vender e produzir. Então, vocês percebem? Eu preciso ter clareza de quem eu sou, da minha história, do que eu posso entregar. Segunda, eu preciso ter consciência de que eu tenho uma mensagem que é maior do que eu, que pode ajudar pessoas. Terceira, eu preciso ter coragem de investir para desenvolver competências que eu ainda não tenho e que vão me ajudar a crescer. Quarto, eu preciso ter confiança de que eu sou capaz de vender. Para então chegar no quinto C, constância. Fazer tudo isso todo dia. Perfeito, Tânia. Sim, tem muitos livros, né? Como Segredo. Nós temos também todas as obras do Napoleão Hill, que são maravilhosas para isso. Mas a grande questão é como eu comunico isso que eu entendo. Como é quando eu digo o valor do meu serviço para minha cliente? Como é quando eu vou fazer uma venda? Porque quem fica esperando magicamente os clientes chegarem ainda é uma criança. Eu preciso aprender a prospectar. Eu preciso aprender a vender. Ontem eu perguntava quem tinha dificuldade de vender e eu até quero saber se tem mais alguém aqui hoje que não estava ontem que tem dificuldade de vender. Porque vendas é comunicação, gente. Vendas é comunicação confiante e intencional. A Silvia, e a Silvia é minha mensageira, tá? É minha aluna. Então é por isso que ela já tá sabendo fazer todas essas coisas. Ouve a cliente primeiro.
Quando você ouve a cliente, você tá sentada com a clareza de quem você é. Então você tem pai e mãe, você não precisa que a cliente goste de você. Você não precisa ter medo que ela te rejeite, porque você tem pai e mãe, você tem uma vida, você tem clareza, certo? Segundo, você tem consciência que você tem uma mensagem. Então, ouça a cliente. Quando você ouve a cliente, então você tem a coragem de fazer uma oferta. Só que nessa hora o bicho pega, porque se trata de dinheiro. Quantas e quantas vezes você deixa de vender porque você olha para o bolso da sua cliente? Você olha para o bolso dela e você pensa assim, nossa, ela não vai conseguir pagar agora. Nossa, ela vai se endividar. Nossa, vai ser difícil para ela. Não, senhora, para de olhar para o bolso da sua cliente. Sabe para onde você tem que olhar? Se a sua entrega vai fazer essa cliente sentir que ela tem uma coisa chamada ROI, que é retorno sobre o investimento. Percebe? Porque se você tem clareza da sua entrega, consciência da sua mensagem, e se você tem coragem de investir em outros profissionais, você vai estar confiante na hora de vender. E eu vou falar para vocês, quanto mais eu invisto de forma intencional, quanto mais eu vou lá e sento numa mesa, eu acabei de sentar em uma mesa agora, faz 2 meses, que é uma mentoria que ela custa R$80 mil, um ano. Mas é uma mesa que está me trazendo cada vez mais confiança para fazer meu negócio crescer. Então, quando eu oferto os meus produtos, eu não tenho dúvida. Porque quando eu investi de forma intencional. E quando alguém investe em mim, eu quero que seja intencional também. E é por isso que sempre que a gente faz uma venda aqui, a gente faz uma conversa, tá? Inclusive, se você tá assistindo essa live e você quer dizer, Dani, eu queria fazer parte da sua comunidade, cara. Eu quero ter aula de vendas com você, eu quero aprender com você como é que eu coloco meu conhecimento no mundo. Segunda-feira mesmo na escola a gente vai ter uma aula incrível que é como que você começa a comunicar o seu conteúdo, o que você aprendeu, né? Como você torna seu conhecimento em comunicação para as redes sociais, para uma palestra. Então vai ser uma aula incrível. Dani, eu quero isso. Então escreve aqui para mim, né? Eu quero. E eu vou te chamar. A gente vai fazer uma conversa, né? A gente vai entrar de vídeo nós duas. Eu vou te ouvir e eu vou te dizer, olha, eu acho que pro teu momento você deveria estar na nossa escola de comunicação. Por quê? É um investimento que vai te ajudar isso, aquilo, aquele outro. Nossa, não, você tem o perfil do Clan Master, porque se você for para lá, você vai conquistar isso, aquilo, aquele outro. Percebe? Tem pessoas que eu sei que precisam passar pela escola, que precisam criar musculatura de comunicação para depois viverem a experiência do Clan Master. Tem outras que eu olho e digo, ei, vamos, coragem de dar o próximo passo. Porque aquilo que você tem coragem de investir de forma intencional, você recupera. Você sempre recupera quando você é intencional. E eu quero que você guarde muito a frase que eu vou dizer agora. Quando você é intencional, você nunca perde. Porque a intenção vive na esfera do ganha-ganha. E a esfera do ganha-ganha é: eu pego, faço um investimento e o dinheiro se multiplica. Porque eu direciono ele. Esse investimento que eu acabei de fazer, de R$80 mil, essa pessoa apertou 3 parafusos de um processo que a minha empresa estava precisando. E basicamente eu já quase tive o retorno disso. Percebe? Então, é muito sobre isso. Eu preciso limpar o rio. Ver a direção para onde eu tô indo. Porque o seu dinheiro é a sua energia de vida. Aonde você tá botando a sua energia de vida? É só na blusinha e na pizza? Só para te esconder cada vez mais? Ou você está investindo em ambiência, em conhecimento que vão fazer os teus sonhos serem realizados? Fez sentido até aqui? Eu quero terminar, que nós já estamos chegando no auge do tempo que a gente combinou, mas eu queria terminar com um exercício. E queria convidar você
para fazer esse exercício junto comigo, para que você possa passar esse final de semana, esse dia de sábado, olhando com mais carinho para sua capacidade de produzir dinheiro e de comunicar a sua mensagem. Bora! Mas para a gente fazer esse exercício, eu preciso que você me permita te conduzir. Então escreve para mim no chat sim, se você se permite ser conduzida. É um exercício bem curtinho de visualização guiada para te ajudar a conversar um pouquinho com a tua capacidade produtora de dinheiro, para que a sua relação com ele possa se tornar muito melhor. Tá? Mas eu só vou fazer se vocês me autorizarem, porque sempre que a gente traz um comando para a comunicação interna e isso impacta na comunicação externa, precisa ter liberação, precisa ter permissão. Muito bem, Jurema, muito bem, Sil, se vocês me autorizam, eu vou conduzir vocês então nesse exercício. Maravilha, Isabela. Então eu vou convidar você a sentar numa posição bem confortável. Fecha os teus olhos, respira profundamente pelo nariz, solta pela boca. Percebe um pouquinho o teu corpo e o quanto essas palavras, essas informações que eu te trouxe, o quanto elas chegaram aí, te tocaram. Percebe como está esse corpo, se existe algum ponto de dor, de desconforto. E eu te convido a encontrar qual é esse ponto de desconforto. Talvez seja um pequeno nó na garganta, um desconforto na boca do estômago, no meio do peito, na lombar. Observe aonde existe um desconforto. E quando esse desconforto estiver claro para você, por menor que ele seja, eu quero te convidar a respirar nesse lugar e dizer: eu vejo você. Esse desconforto que está aí é o desconforto da falta, o que nos afasta da energia do dinheiro. É ter colocado muita energia de vida por muito tempo em tudo aquilo que faltou. E comunicar o que falta. E ver a falta não é desvalorizá-la, mas é entender que existe algo além dela. E eu te convido agora a trazer na sua tela mental o primeiro dinheiro que você produziu. O teu primeiro salário. A primeira vez que você foi lá, se movimentou e uma nota de dinheiro chegou na sua mão. Lembra de quem você era. Lembra de todas as vezes e de todo o dinheiro que você foi produzindo ao longo da sua vida. Eu não sei há quantos anos você trabalha, mas eu quero que você vá imaginando que cada dinheiro produzido começa a ser colocado na sua frente, fazendo uma pilha, juntando todos os anos de trabalho, os anos de dedicação, as experiências, tudo que você viveu para produzir aquele dinheiro. E vai vendo esse montante crescer. Vai vendo todo o dinheiro que você já produziu ao longo da sua vida. Todo o dinheiro que você ajudou a produzir. E a hora que você começar a ver todo esse dinheiro, se volta para aquele lugar do desconforto, da falta. E se for possível, olhando para esse dinheiro, diga: querido dinheiro, eu sinto muito. Não é sobre você. Só agora eu vejo o quanto eu sou capaz de produzir, mais e mais.
e vejo o quanto a minha capacidade de produção é maior que a falta que ainda vive em mim. E vai aos poucos, sentindo como se todo esse dinheiro acumulado na sua frente fosse se tornando uma energia, uma pequena luz esverdeada. E essa luz vai entrando nos pontos de desconforto da falta, como que fazendo um carinho, como que selando. E vai sentindo, eu sou capaz de produzir, sem deixar de ser quem eu sou, sem precisar repetir tudo aquilo que doeu, do meu lugar, com a minha mensagem. Eu produzo dinheiro para viver uma vida boa e ajudar muitas pessoas a fazerem o mesmo. E vai sentindo essa energia se espalhar pelo seu corpo. E com essa energia, sente agora a presença dos seus pais atrás de você, do seu pai e da sua mãe. E se for possível, diga para eles: querido papai e querida mamãe, eu cresci. Por amor a vocês, eu escolhi a falta muitas vezes. Mas só agora eu vejo que eu já posso honrar toda a falta que vocês viveram. Hoje eu paro de brigar com o dinheiro e entendo que ele é uma energia que me aproxima da potência da minha mensagem. Respira fundo. Recebe a bênção dos teus pais, porque às vezes eles podem até não entender, mas você é o sonho deles. E guarda essa sensação no seu coração. A falta é preenchida pelo seu movimento. E a bênção faz você parar de repetir e começar a honrar. Devagarzinho, deixa o seu corpo fazer o movimento que ele quiser, como se ele integrasse essa sensação e essa visualização. E bem devagar vai abrindo os teus olhos e voltando pro aqui e pro agora. E me conta no chat como você tá se sentindo. Qual é a sensação que tá por aí? Tirei uma carta sistêmica para coroar esse movimento e ela diz: é o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Meu pai carpinou no sol quente para que eu pudesse trabalhar no ar-condicionado. Tomar consciência de que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, de que não faz mais sentido a gente reproduzir as mesmas faltas, os mesmos medos, os mesmos sacrifícios. E que é chegada a hora de nós tomarmos posse de quem somos, para assim poder impactar o mundo. Poderosas! Ai, que delícia! E quero que vocês vão para esse sábado com essa energia de poder. Cléo, eu tô te esperando, hein? Bora conversar para eu saber mais do seu momento, para você conhecer a nossa escola de comunicação. E fico feliz que o trabalho tenha feito sentido. E Sil, tô te esperando também. Tá prontinha pro Clã Master, né? Que bom, maravilhosas. Vão pra vida. Amanhã é Dia das Mulheres. E eu vou fazer a live também no domingo. Só vou fazer um pouquinho mais tarde amanhã. Depois eu conto ali no grupo qual vai ser o horário. Que no meu Dia da Mulher eu quero dar uma dormidinha até mais tarde no meu domingo. E vocês também, não é mesmo? Mas a gente vai ter uma live especial de Dia das Mulheres. Então eu espero você amanhã
no 5º dia de comunicação intencional. E obrigada pela companhia nesse sábado. Atravessou o portal de Vida em Abundância. Que bom, Marlise. Eu tô te esperando na escola de comunicação também, hein? Bora para mais vida. Se você ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp, escreve grupo aqui, que eu vou te enviar o link. Hoje eu vou depois deixar uma meditação por lá também para vocês poderem repetir. E bora para mais vida. Bora produzir dinheiro, viver uma vida boa e auxiliar mais pessoas a fazerem o mesmo. Beijo no coração de vocês, bom sábado. Tchau, tchau. Jurema, depois a gente já envia o link para você. Tchau, gente. Essa live vai ficar salva no perfil. Encaminha para mulheres que precisam aprender a se comunicar com o dinheiro. E eu espero amanhã você para nossa live especial de Dia das Mulheres. Creio que a gente vai fazer pelas 9 horas, mais ou menos, mas depois eu coloco o horário lá no grupo. Beijo, bom dia e bom sábado.